Você já viu que isso aqui não é o meu propósito, não, né? Sabe que uma das questões mais importantes da vida é o propósito? Bom, esse é o Essencialidade no episódio 3. E nesse episódio eu quero falar com você sobre propósito. Eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta para você. Se eu me dedicasse aqui e me transformasse num dos maiores pianistas do Brasil, será que isso seria o meu propósito só pelo fato de eu ter me esforçado em aprender algo diferente na minha vida? Pois é, fique até o final que você vai saber como é que se descobre o propósito, por que que ele existe, qual o teste que eu posso fazer para saber se eu já estou vivendo esse propósito, enfim, você vai desvendar todas as dúvidas que você tem acerca do propósito, tá legal? Isso é o que eu faço com todas as pessoas que eu cuido aí por esse Brasil e pelo mundo. Deus abençoe você, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de tocar o seu sininho e de deixar um comentário, porque isso é muito importante pra gente. Vamos lá que eu quero te mostrar como é que você vive o seu propósito. Bom, então vamos entrar mais profundamente nessa questão do tema propósito. Propósito é um assunto essencial. Se você for procurar nas redes sociais, na internet, você vai ver que sempre é um assunto de muito debate, de muitas perguntas, uma necessidade incrível de todo mundo, em algum momento na vida, entender, caramba, qual é o meu propósito? As pessoas entendem que isso é essencial para a vida. Vamos entender um pouquinho disso. Bom, primeiro, o que é propósito? O propósito nós vamos conversar aqui não é objetivo, não é meta. O meu propósito é ficar rico, ou então comprar um carro. Não, não é isso sobre isso que a gente está falando. Propósito vem do termo proponere. Pro, de à frente, e ponere, de colocar. Então, propósito é colocar na frente algo importante. Também pode ser traduzido como expor à sua vista. Então, propósito é algo que vai estar diante de você a vida inteira. Percebe que não é uma pequena meta? Propósito aqui tem mais a ver com desígnio, ou seja, aquilo pelo qual você nasceu. Eu fui ver aqui o termo desígnio, de onde vem, ele é também uma palavra latina, como proponere, mas ele é de signo, ou seja, ele é uma marca posta para fora, ou uma marca que está estampada na parte de fora, ou seja, desígnio é aquilo que está na sua cara, desígnio é aquilo que olhando para você eu digo, uau, ele nasceu para isso. Então quando a gente fala de propósito aqui, a gente está falando disso aqui, aquilo que Deus colocou dentro de você para você viver e usufruir e enfim, se dedicar, focar durante toda a sua existência. Bom, a grande pergunta é, como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu descubro o meu propósito? Bom, eu fiz 2 episódios já do Essencialidade. No primeiro eu falei sobre felicidade. E tá aqui uma das coisas que estão apegadas ao teu propósito. Deus, quando te criou, Ele te fez a sua imagem e semelhança. Para que você vivesse um propósito divino aqui na Terra. É muito interessante que Jesus, quando veio, ele veio para corrigir esse propósito que estava distorcido. E aí o que ele diz sobre a vinda dele? Ele diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Olha que coisa legal. Ele disse, eu vim para você ser feliz. Então, felicidade está dentro do propósito. Uma das características de felicidade está dentro do propósito. Então, se eu quero buscar o meu propósito, eu tenho que ter uma busca pela felicidade. Eu tenho que, em algum momento, ter uma busca de entrar em contato com essa tal felicidade. Agora, onde ela está? Ela está dentro de você. Como é que eu descubro isso na Bíblia? Como é que eu consigo enxergar isso na Bíblia? Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, ele disse para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Ele usa um termo chamado, em hebraico, ler leha. Esse termo ler leha é um mergulho para dentro de si. Esse termo ler leha é sair para um potencial que existe dentro de você. Então essa busca interior era a saída de Abraão do lugar onde ele habitava, do lugar onde a família influenciava de forma negativa, para ele viver aquilo que Deus queria. E o que Deus queria a ele era dar a ele o domínio e o governo da terra. E ele disse, onde puser a planta dos teus pés, será teu. E então Abraão sai. Mas ele não sai com um mapa dirigido. Ele sai com uma instrução. Caia para dentro de si.
porque dentro de você eu coloquei algo poderoso. É interessante que alguns anos depois, 700 anos depois, desse período, você tem Gideão recebendo a mesma palavra, a mesma instrução de Deus. O anjo aparece a Gideão e a palavra que é dita para Gideão é: vai nessa tua força. Lerá. É traduzido assim: vai na tua força. Então, existia uma força dentro de Gideão. Existe uma força dentro de nós, que ela se move para cumprir o desígnio de Deus. Quando Jesus vai falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é, em resumo, o grande propósito dos filhos de Deus, em que todo mundo está inserido, na verdade tudo que você faz acaba fazendo por esse reino, Jesus diz que as pessoas procuram o reino de Deus, mas não sabem aonde está. Aí ele diz: em verdade vos digo que o reino de Deus está em vós. Isso está lá em Lucas 17. Então, se você quiser entender e buscar a sua felicidade, você tem que buscar o seu propósito. E buscar o seu propósito é olhar para dentro de si. E quando você então busca essa tal essência, aquilo que a gente chama de essência, você então se depara com o seu verdadeiro propósito. Olha que coisa mais linda, né? Como é que eu posso fazer isso? Primeiro eu tenho que detectar, e aí você tem que assistir o meu episódio 2. Você tem que detectar quem é esse impostor que foi desenvolvido dentro de você, que não é você. No momento em que você separa o impostor do verdadeiro eu, do verdadeiro você, você começa a tocar nessa essência. E aí eu quero vir com você aqui em Romanos, capítulo 7, do versículo 18 a 25, para você ter aqui um esclarecimento disso que eu acabei de falar. A Bíblia diz assim: porque eu bem sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo: existe outra pessoa, um impostor, que habita aqui dentro de mim, que comete esse pecado que a minha consciência não quer cometer. Então ele mostra duas pessoas dentro dele. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Há uma divisão aqui, uma dicotomia dentro de mim. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então eu tenho no espírito, na minha alma, na minha essência, cumprir a vontade de Deus, viver esse reino poderoso de Deus, andar na presença de Deus. Mas vejo nos meus membros, versículo 23, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando de hábitos ruins. Ele está falando de comportamentos desajustados, disfuncionais em relação ao reino, que às vezes a gente comete e já está dentro da gente por força do hábito. Então ele vai propor aqui o seguinte: miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Ele diz: quem vive para o pecado está morto. Então esse corpo me segura nessa morte. Quem vai me livrar disso? Aí no versículo 25 ele dá a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então ele diz: graças a Deus, a minha consciência foi salva. E mais adiante, em outros textos, ele vai mostrar que há uma condição de você, isso aqui está em Romanos 12, mais adiante ele vai falar isso, que você tem a condição de transformar esses seus hábitos, que são hábitos de morte, que te leva para longe de Deus e do reino e do propósito, que você tem condição de mudar isso através da sua consciência. Bom, eu tenho um programa onde eu realizo isso para as pessoas que estão comigo nos meus cursos. Eu tenho um curso específico para isso, que é a Grande Virada do Discípulo, onde a gente detecta, ou ajuda você a detectar esse tal impostor e a trabalhar o seu propósito dentro da sua consciência. Porque para você acessar a essência e, vamos dizer assim, desatar o seu propósito, para que você o viva
de forma intensa, algumas respostas precisam ser encontradas. E aí dentro desse curso eu ensino isso, eu vou dar aqui um resumo para você, mas se você quiser entrar nisso mais profundamente e buscar essa grande virada na sua vida, de viver o seu propósito, você vai clicar aí embaixo, tem um link aí embaixo de acesso ao curso, e eu estou fazendo uma promoção para você que está assistindo hoje, o terceiro episódio do Essencialidades, tá certo? Então, clica aí embaixo, entre e compre. Tem uma promoção bem legal para você aí de quase 50% de desconto. Então, escute isso aqui agora. Ó. Paulo disse, eu tenho um bem que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer porque eu tenho um mal também dentro de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resgatar. Então, quem é esse Paulo? O bom. O Djalma, o bom. Né? Quem sou eu? Qual é a minha essência? E aí, como é que eu faço essas perguntas? A primeira pergunta que você tem que responder é: quem é você? Quem é você? Quem é? Tente responder isso. Tente encontrar esses valores. Tente encontrar essas condições. Tente encontrar respostas poderosas para isso. Agora, preste atenção. Não é quem você é hoje, mas é quem você é em Deus de verdade. Se você conseguir fazer essa distinção, você vai encontrar a pessoa certa que Deus quer dentro de você. Não é o cara traumatizado, não é a menina traumatizada, não é a pessoa que tem dificuldades, não é a pessoa que se acha burra, que se acha incoerente, que se acha derrotada, não. Deus te fez vencedor, Deus te fez criativo, Deus te fez inteligente, Deus te fez poderoso. Então, é esse eu que você tem que ir atrás dele. O que você faz? O que você faz? Segunda pergunta, o que você faz? Quem você ama? Como se sente completo? Amar, né, passar tempo fazendo, eu gosto de ficar fazendo isso aqui por muito tempo. O que você recebe, o que você faz que você recebe elogios? O que você faz que você não tem pressa de parar de fazer? Então, se você conseguir responder isso, o que eu faço que eu amo? O que eu faço que eu me sinto completo? O que eu faço que eu amo passar tempo com isso? O que eu faço que eu amo receber elogios? O que eu faço que eu não tenho pressa de fazer? A segunda resposta já está dada. Terceira, para quem você faz? A inteligência espiritual é a sua capacidade de ser guiado pelo Espírito. E é ela quem constrói a sua identidade. Por quê? Porque é ela que determina os seus valores, é ela que te dá o sentido da vida e é ela quem te insere nesse propósito, deflagra o teu propósito. Então essas perguntas são extremamente essenciais. Para quem você faz? A quarta pergunta é: o que tem que as pessoas querem de você? O que você tem que as pessoas querem de você? Isso é importante, você ter essa resposta dentro de você. A quinta: que impacto isso causa na vida das pessoas? O que você tem realizado que está mudando a vida de pessoas, que as pessoas são impactadas por isso? Sexto, o que você está disposto a pagar um preço? Para fazer o quê? Bom, eu quero chegar nisso aqui, eu quero alcançar isso aqui, então eu pago esse preço para entrar nisso aqui. Isso é uma coisa importante, isso ajuda você a esclarecer o propósito. Entenda bem, essas perguntas não vão identificar se você está vivendo ou não o propósito. Essas perguntas, na verdade, identificam, elas servem, para você poder deflagrar, acionar esse propósito. Quando eu busco essas informações aqui, eu estou dando impulso ao propósito. A sexta, né, como se você está disposto a pagar um preço. E aí eu vou te perguntar, o que vai precisar para você pagar esse preço? O que você vai precisar para aguentar pagar esse preço? Você vai ter que ser comprometido, você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter capacidade, ou seja, capacitações para isso, e você vai ter que ter confiança e fé. Tudo isso aqui só acontece pela inteligência espiritual. Então note como a inteligência espiritual ela é super importante nisso daqui. Nesse curso, A Grande Virada do Discípulo, eu falo sobre inteligência emocional, falo sobre inteligência espiritual, que é a inteligência do propósito. E é com ele que você vai acionar. E aí, nesse curso, eu explico com detalhe cada uma dessas coisas aqui que eu acabei de te falar. Agora, para concluir, vamos imaginar que você já tem acionado todas essas áreas aqui. Você já está fazendo o que gosta, você já sabe quem você é, você já acredita em Deus, você confia nesse caminho, você já está comprometido, correndo atrás e tal. E aí vem aquela pergunta, será que eu já estou vivendo completamente o meu propósito?
O que está faltando para eu viver o meu propósito? Então, isso aqui você só responde com uma coisa que eu chamo de quíntupla convergência. Quíntupla convergência. Mas antes de eu falar aqui disso, eu preciso que você se inscreva aí no canal. Você está gostando até aqui? Então eu tenho muita informação bacana para passar para você. Então se inscreve aí no meu canal se você ainda não está inscrito. Toque o seu sininho para sempre que eu colocar vídeos novos você receber. E não se esqueça de deixar um comentário. Eu quero que você escreva aqui no comentário agora o seguinte. O que está faltando para você descobrir o seu propósito? Eu vou dizer agora para você a quíntupla convergência. E você vai me escrever depois aí embaixo qual dessas 5 coisas talvez você não esteja vivendo. Ok? Combinado? Então vamos lá. Primeira das convergências. Primeira das 5 convergências. Tudo que você fizer tem que fazer para a glória de Deus. Se você está fazendo e beneficia o reino e é para a glória de Deus, já convergiu um primeiro tópico. Segundo, aquilo que você faz precisa ser feito com os seus talentos e com o seu dom. Se aquilo que você está fazendo, você está colocando os seus dons e talentos em ação, você já convergiu o segundo tópico. Deus te fez uma pessoa com talentos e dons e você está usando eles. É um sinal de estar convergindo para o seu propósito. Terceiro lugar é se você é feliz com isso que você faz. Se aquilo que você está fazendo não te traz nenhuma felicidade, Deus não te chamou para isso, porque Ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. E isso requer felicidade. Então eu tenho que estar feliz fazendo isso. Ou se por um acaso eu gosto de fazer aquilo, mas o ambiente não me está me trazendo felicidade, eu preciso só trocar o ambiente. Mas eu estou convergindo quando eu sou feliz de verdade. Quarto lugar, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Eu preciso ser próspero com isso. Deus me trouxe à terra para ser próspero. Deus colocou recursos em abundância na terra. Deus colocou tudo na terra para que eu possa produzir e ser próspero. Não estou falando que todo mundo vai ser milionário, que todo mundo vai ser extraordinariamente rico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai ser próspero, ou seja, você vai ter o que precisa para viver com abundância, com saúde, com felicidade, que a sua família viva bem. Então você tem que ganhar dinheiro. Se você não ganha dinheiro com o que você faz, tem alguma coisa errada nesse propósito. E por último, tem que abençoar pessoas. Se aquilo que você faz não transforma a vida de outros, não impacta a vida de outros, eu sempre gosto de dizer que o seu propósito não é para você. Seu propósito é para os outros. Quando Deus te fez, Ele pensou no reino como um todo. Então você não é médico para se curar. Você não é professor para dar aula para si mesmo. Você não é pastor para conduzir sua própria vida. Você é alguma coisa para outras pessoas. É isso aí, a essencialidade termina por aqui. Eu quero pedir a você que deixe um comentário aqui dizendo o que foi essa aula para você, se ela foi esclarecedora, se ela abençoou a sua vida, e te peço, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas estão precisando assistir e ouvir isso que eu acabei de ensinar aqui. Tá bom? Até o próximo Essencialidade, e eu peço a você, não se esquece, deixa a sua curtida porque isso ajuda a impulsionar o vídeo. Se não se inscreveu, essa é a hora. E beijo no seu coração. Uma frase que eu sempre gosto de repetir. Espiritualidade é o estado natural da sua essência. Você é um ser espiritual e não carnal. Viva nessa plenitude. Deus te abençoe.